Bom dia, sejam bem-vindos a mais um live no Eco PUC Rio. Temos a honra de receber a Shirley Coutinho, coordenadora executiva da Agência de Inovação aqui da PUC, justamente para discutir um tema que é gestão da inovação e transferência de tecnologia. Bom dia a todos que me ouvem e que me dão o prazer, de dialogar um pouco antes do nosso evento, que começa dia 15. Eu acho que é importante falar o que é o Fortec, que é uma associação criada em 2006, e eu acho que é um dos impactos da Lei de Inovação, porque ela levou essas questões e as informações sobre proteção do conhecimento ou da propriedade intelectual e a noção de que o resultado da pesquisa não pode ficar nas gavetas, tem que ir para a sociedade. Então, ele foi criado em 2006 com esse objetivo, contando com 43 associados, a maioria do Sul-Sudeste. Hoje nós somos perto de 400 e hoje se fala desses assuntos e tem pessoas trabalhando nisso, do Acre ao Rio Grande do Sul. Muito legal a gente receber a Shirley aqui, a gente já vê que a pauta é bastante ampla, falar de gestão da inovação, falar do Fortec, falar um pouquinho desses núcleos de inovação tecnológica. E fica o convite aí também, estou conectado. Quem quiser enviar alguma pergunta, alguma dúvida, a gente segue no nosso modelo do live de ser interativo, então fique à vontade de participar. E queria começar perguntando um pouquinho, né? Essa associação tenta trazer essa troca de conhecimento, de experiências desse núcleo de inovações tecnológicas, estão nas empresas, estão na academia. E o que é esse núcleo de inovação tecnológica, Shirley? Fala um pouquinho pra gente. Exatamente a Lei de Inovação de 2004, que foi aperfeiçoada agora com o novo marco legal, ela obrigou as instituições públicas, exatamente porque o conhecimento ficava dentro da academia ou dos laboratórios até. Então, ela obrigou que as instituições públicas de ciência e tecnologia, centros de pesquisa, as universidades, criassem os seus núcleos para proteger a propriedade intelectual, disseminar esse conhecimento e transferir para a sociedade as tecnologias ou conhecimentos que fossem gerados. Então, eles foram criados e, por isso, a associação foi criada a Lei de Inovação é de 2004 e a associação foi criada como um fórum em 2006 e depois, em 2011, ela foi transformada em associação por decisão de todos os participantes para poder pleitear recursos e receber, enfim, gerenciar melhor as suas atividades para cumprir a sua missão, que é exatamente essa que eu falei. Então, os núcleos, eles existem hoje não só em universidades, centros de pesquisa, tanto no nível federal, estadual, comunitário e até municipal, se houver, como pessoas físicas e empresas que tenham essa atividade e queiram se associar. Então, o Fortec, ele não é exclusivo de centros de pesquisa e de universidades, mas de toda pessoa que milita nessa área e quer compartilhar conhecimento e interagir nesse ambiente. Acho que interessante um ponto que você colocou, proteger a propriedade intelectual, acho que isso é relevante, mas talvez mais do que isso, né? Fazer essa propriedade intelectual sair um pouco de dentro desses ambientes que às vezes ficam ali autocontidos, né? Como é que a agência de inovação como aqui a da PUC pode ajudar nessa conexão com o mercado, né? De levar esse conhecimento para o mercado, né? Isso é uma coisa interessante, né? A gente faz muito a imagem de que o núcleo, seja ele MIT, agência de inovação, ou que nome tenha, cuja função seja assessorar a comunidade acadêmica, porque nem todo mundo detém esse conhecimento de como proteger, quais são as formas de proteção, qual é a estratégia para proteger e as diversas formas de transferir conhecimento. Então, esses núcleos, eles têm essa função, primeiro de assessoria, de também funcionar como uma ponte entre os centros geradores de conhecimento, sejam eles públicos, privados, não importa, para a sociedade, porque o que se tem hoje como maior desafio é quais são os impactos, não somente
os rendimentos que se possa oferir, que muita gente pensa que são fenomenais e na verdade não são, mas os impactos que essa transferência pode trazer para a melhoria da qualidade de vida, para, enfim, o bem-estar da sociedade, seja sob a forma de medicamentos, de produtividade, de redução de custo, enfim, as diversas formas que o conhecimento pode, transformado em inovação, porque muita gente fala em inovação achando que ela já na bancada. Não, ali está uma invenção ou um novo conhecimento. Inovação é quando isto já foi aceito, quer dizer, criou vida, foi para o mercado e tem alguém interessado no seu uso, compra, ou seja, quando começa ou ter dinheiro no bolso de quem criou, ou um benefício para a sociedade, como cura de uma doença, ou, enfim, erradicação de algum, enfim, problema que surja, seja de meio ambiente ou desafios mesmo tecnológicos. Com certeza, é importante a gente observar que muitas vezes o impacto da inovação ele é intangível, mas tem uma relevância extremamente valorosa para a sociedade em transformação, que é a sociedade que a gente vive. E por falar em transformação, né, quer dizer, o que a gente até estava discutindo um pouquinho antes do live, eram os desafios frente a esse ecossistema de inovação e frente a uma sociedade que cada vez mais supera os seus desafios de maneira colaborativa e de maneira co-criativa, né? Quer dizer, quais são os desafios que você enxerga, Shirley, a respeito do ecossistema de inovação dentro desse mundo de co-criação? Esse é muito interessante essa sua pergunta, porque no início, dia 7 e 8 de setembro, eu fui convidada porque participo do Comitê Internacional da UTM, que é a associação similar ao Fortec, que existe nos Estados Unidos há 40 anos, e a nossa tem 12 anos, enfim. E então, eles convocaram uma reunião das pessoas consideradas já mais experientes do mundo todo. Então, estavam pessoas da Ásia, África, dos Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, todo o leste europeu também representado, no sentido de discutir a nossa missão face exatamente a esses desafios. Então, como é que fica, quem é o detentor da criação no momento que você trabalha em equipe, a co-criação, no momento que as máquinas começam a gerar conhecimento, as bases de dados são mais importantes do que a tecnologia para processá-las. Então, estes foram os temas de discussão e que nós estamos trazendo para o evento, que é o 12º Fortec, o primeiro que se realiza no Rio de Janeiro. É um encontro anual que a gente faz exatamente para permitir a troca de experiências, de conhecimento e a oportunidade de receber pessoas que nos tragam essas noções e desafios que estão sendo discutidas no mundo. E então vai participar do nosso evento no dia 17 pela manhã a presidente eleita da UTM, que é essa associação americana, similar ao Fortec, e outras pessoas, exatamente para trazer isto que está sendo discutido no mundo, porque não tem essa coisa de país subdesenvolvido, mais desenvolvido. Os desafios são comuns, porque com a interatividade permitida pela tecnologia de comunicação e informação, não tem mais essa coisa de desenvolvido e subdesenvolvido. Então, a nossa discussão na Espanha por 2 dias foi isso, e o segundo tema da discussão é como mensurar os impactos dessa nossa atividade. E isso numa sociedade que cada vez mais tem que aprender a cooperar e não competir, porque é impossível uma pessoa deter todo o conhecimento necessário para
superar os desafios atuais ou criar novos conhecimentos ou tecnologia. E não só isso, na velocidade que a gente tem que superar esses desafios hoje, né? Acho que é uma componente relevante, a velocidade que o mundo hoje está, como que eu criar, como fazer juntos, e aí num plano não só nacional, internacional. Achei bastante interessante a sua colocação de que tem que se olhar a propriedade intelectual, inclusive das máquinas, né? Quem é que fez aquela máquina, quem que é o proprietário daquela criação. Isso é bastante relevante. Eu vejo que a pauta do evento aí tá muito rica e, sem dúvida nenhuma, desafios que vão pautar o futuro aí, né? A construção dessas inovações, né? Aliás, um convite que nós fizemos, infelizmente, por questão de agenda da diretora e do assistente que viria, o convite à Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Um convite foi feito à diretora para a América Latina e Caribe, que é uma brasileira, Beatriz Amorim Borrer, e ela estava muito interessada em vir para discutir exatamente isso. Como é que fica a proteção da propriedade intelectual, que algumas regras foram criadas há mais tempo, têm que ser revistas, porque nesse mundo de cocriação, de rapidez, de mudança tecnológica, a organização tem que repensar e criar novos mecanismos que se adequem a essa nova realidade. Mas nós teremos oportunidade de discutir algumas coisas nesse evento e no futuro também, porque esta é uma discussão que não vai se encerrar no nosso evento, que será realizado do dia 15 ao dia 19, próxima semana aqui no Rio de Janeiro, e para isso todos estão convidados. Legal. Inclusive tivemos uma palestra super interessante no ECOA do pessoal do NPI. Eu acho que a tecnologia está chegando de forma significativa em todos os órgãos também envolvidos nessa proteção e sem dúvida nenhuma acho que o evento vai trazer aí à luz discussões extremamente relevantes, e não só do ponto de vista da criação humana, mas como essa cocriação e criação da máquina. Achei muito legal. E o que você visualiza esse futuro, aí, esse papel dessas agências nesse futuro próximo para incentivar essa inovação? Como é que você visualiza essa construção? Eu acho que uma das atividades que está no programa, que a gente chamou de Balcão de Negócios, ela é uma tentativa de discutir um novo modo de interagir com a sociedade. E estou muito feliz porque foi uma ideia surgida no início do ano de convidar todos os colegas de todos os núcleos do Brasil todo para apresentarem ou tecnologias ou novos conhecimentos que estejam não prontos, mas em condições de serem transferidos ou comercializados. E nós temos mais de 100 tecnologias, da região norte ao sul. Todas as regiões apresentaram em números bastante expressivos, e nós vamos ter essa atividade Balcão de Negócio no dia 17 à tarde, e as empresas convidadas ou associações, elas estão enxergando nessa atividade uma maneira de reforçar a sua imagem como protagonista do ecossistema de inovação brasileiro, como parte de uma estratégia empresarial que não se implementa dentro da empresa sem a interação ou com os entes que estão criando conhecimento, seja no centro de pesquisa, universidades ou em outras empresas, e eles não vão conseguir implementar essa estratégia. Então, e a terceira coisa é a marca de quem vier para participar como apoiador ou patrocinador do evento, de que está inserido e está, vamos dizer, privilegiando a vinculação da sua marca à inovação, eficiência, benefício à sociedade. Perfeito. Eu acho que fica talvez um grande convite, eu fiquei extremamente curioso para participar e ouvir esse grande ecossistema que foi estabelecido no entorno do Fortec, e o quanto que o Brasil, na realidade, está produzindo inovação, né, Shirley? Eu acho que fica um recado muito claro aqui, que muitas vezes a gente se vê até com aquela síndrome do terceiro mundo, né? De que aqui a gente não faz, que aqui a gente não progride, mas fica uma provocação que todos conheçam as atividades, conheçam a programação em mais detalhe do Fortec e se enxerguem o Brasil como condutor do seu destino, como condutor
de um destino para a superação dos desafios que são tão grandes dentro da nossa sociedade, né? Perfeito. Aliás, quando eu sou convidada, às vezes, para fazer palestra em eventos no exterior, eu fico me perguntando e pergunto a quem me convida o que falar sobre o Brasil, por exemplo, em evento na Inglaterra. E uma das coisas que já me foi solicitado falar foi sobre a nossa plataforma Lattes. E eu aproveitei para falar da Lattes e da Carlos Chagas, porque não existe no mundo uma outra região que tenha o acesso a todos os pesquisadores, sabendo quem faz o quê, que área de pesquisa trabalha, como nós temos na plataforma Lattes. E também a nossa plataforma Carlos Chagas, que desde a proposta do projeto até a prestação de contas, a gente não trabalha com nenhum papel, tudo online e tudo funciona. Então, são dois exemplos da capacidade brasileira de superar o desafio das nossas distâncias, disparidades de desenvolvimento regionais, mas eu acho que é a solidariedade, a cooperação e o espírito de superar desafios que certamente nos vão levar a dias melhores. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, ninguém é como o brasileiro nessas características, né? Você pegou pontos aí fundamentais. E valorizando, né? De fato, é um país que tem uma lista amarela ali de todos os pesquisadores qualificados, projetos. Às vezes a gente esquece os diferenciais que a gente tem e as conquistas nacionais, né? Acho que esse ponto foi muito bem explorado. E sem dúvida nenhuma, várias coisas que estão acontecendo dentro da academia brasileira, dentro das instituições de pesquisa, estão chegando no mundo, né? Quantas tecnologias já não saíram da universidade, dos seus laboratórios, dos seus centros de pesquisa, e que com a ajuda aí dos núcleos de inovação estão ganhando espaço no mundo. A gente tem alguns cases aqui bastante conhecidos dentro da PUC, né? Perfeito. Exatamente, eu acho que nós somos um microcosmo dentro desse universo, e se a gente olha para o tratamento de doenças e a contribuição das universidades, aliás, a UTM tem uma publicação que eles fazem, Tecnologias, se não me engano, para um mundo melhor. É impressionante, é o relato de cases, e nós estamos pretendendo fazer isso no Fortec também. O que a universidade, os centros de pesquisa contribuíram para a melhoria da qualidade de vida. Com certeza. Sem sombra de dúvida, não é só formação de talento, que talvez seja a alma da universidade, mas o refletir, o desafiar, o experimentar e o retornar para a sociedade conhecimento de maneira bastante apropriada e próxima à nossa realidade, né? Eu acho que por mais globalizado que o mundo esteja, nós temos as nossas jabuticabas, os nossos desafios a superar, e com certeza eu fico feliz de ter a agência de inovação aqui na PUC, de ter a sua figura, Shirley, conduzindo toda essa iniciativa, uma talvez pioneira, mais desbravadora, uma bandeirante na criação desse ecossistema de inovação no Brasil, que juntos somos mais fortes, né? A PUC sozinha não é suficiente para superar os desafios que o país tem. Os pesquisadores, de maneira isolada, não são suficientes para superar os nossos desafios, e nem precisamos depender mais tanto do governo. Talvez um dos grandes mantras seja um convite para a sociedade civil, a sociedade empresarial, que se engaje dentro desse ecossistema de inovação e que possa retroalimentar esse processo, não só com recursos financeiros, mas principalmente com os desafios que estão ocorrendo no dia a dia das empresas, né? Eu acho que a PUC, nesse ponto, eu tenho orgulho de dizer que ela é um exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, de que para superar o desafio de falta de recursos financeiros para fazer pesquisa técnico-científica, ela buscou incrementar e institucionalizar, lá em 94, a parceria com empresas, e que hoje representa os projetos de P&D, 50% do orçamento da universidade. Isso é a prova de que o governo é importante, no mundo todo ele é que financia a pesquisa básica, o avanço do conhecimento em algumas áreas, mas que as empresas precisam se conscientizar de que o futuro delas também depende dessa colaboração, e eu acho que a gente tem exemplos de empresas brasileiras, como a Petrobras, que chegou ao nível de eficiência na busca de petróleo em águas profundas, graças a uma colaboração muito proveitosa com as universidades, com o Centro de Pesquisa do Brasil
e de outros países. E a PUC nisso e a UFRJ tinham um papel muito relevante por estarem muito próximas e interagindo muito com a Petrobras, mas hoje a Petrobras interage, eu acho, com o Brasil todo, e realmente é algo que nós precisamos cada vez aperfeiçoar. E as empresas se conscientizarem de que conhecimento tem valor, não é só dinheiro. E esse é um ponto nas discussões que eu acho é um processo de aprendizado, de mudança de cultura que nós estamos vivendo no Brasil, porque até muito pouco tempo não se valorizava conhecimento. E hoje em dia a gente sabe que sem conhecimento o dinheiro sozinho não resolve os problemas do país. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Shirley, agradecer a sua vinda aqui, acho que foi um papo muito proveitoso. Desejar aí um excelente evento, vejo que a pauta é riquíssima e não faltarão assuntos aí desafiadores. Sem dúvida nenhuma não vão terminar no evento, o evento acho que vai fomentar essa discussão, que de forma coletiva e colaborativa a gente vai poder avançar e trazer essas inovações e todo esse suporte a esse ecossistema de inovação cada vez mais maduro. Então, mais uma vez, obrigado. Agradecer ao Gustavo também aí pela nossa participação aqui no live e que vocês continuem acompanhando, a gente vai continuar pautando o que está acontecendo de inovação, trazer temas aí relevantes e espero que vocês acompanhem, participem e se envolvam nessas atividades do ECOA. Obrigado. Eu queria agradecer, em nome do Fortec, no meu próprio, a oportunidade que o ECOA me deu e a todos vocês que nos acompanharam e vão continuar acompanhando os temas da inovação. Obrigado. Até a próxima. Até lá.